Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa de mangas curtas e de cor laranja e listras pretas e brancas. O cenário do nosso programa é azul e tem a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, vamos mostrar que Judiciário e Prefeituras do Estado firmaram um convênio que define novas regras para o pagamento dos precatórios, garantindo mais previsibilidade no pagamento dessas dívidas. TRT-RN realiza mais um LGPD em Foco, projeto de conscientização para os servidores sobre a importância da proteção dos dados pessoais. Biblioteca do Tribunal prepara a primeira edição do ano do Clube de Leitura Momento 2030 e ainda uma entrevista com a desembargadora, vice-presidente do TRT-RN, Isaura Simonetti. Vamos falar sobre o projeto Elas em Pauta, que prioriza processos judiciais que tenham reclamantes ou reclamadas mulheres. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. Prefeituras do Rio Grande do Norte vão passar a seguir um novo modelo para o pagamento dos precatórios. Um convênio assinado entre municípios e o Judiciário Potiguar define regras, limites e um sistema de débito automático para garantir mais organização e previsibilidade na quitação das dívidas. Mais de 40 prefeituras participaram do encontro que reuniu representantes da Justiça do Trabalho, da Justiça Estadual e Justiça Federal. Na reunião foram apresentadas as novas regras de pagamento de precatórios no Rio Grande do Norte. Um momento de união em benefício da gestão pública, entre o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, onde se busca dar aprimoramento à Lei 136, Diretriz Orçamentária, 2025, que é efetiva os pagamentos dos precatórios e RPV. A reunião aconteceu na sede do Tribunal Regional do Trabalho e marcou a assinatura de um convênio que define como será feito o fluxo de pagamento dessas dívidas judiciais pelos municípios e pelo Estado. O objetivo é adequar as gestões públicas às novas exigências da Emenda Constitucional 136 de 2025, que estabelece um limite orçamentário para o pagamento de precatórios. A administração de cada município ela pode também dispor de valores excedentes àqueles que deveriam ser colocados ao decorrer do ano. Se ela tiver boa vontade, também pode quitar antecipadamente esses créditos. Com a assinatura desse convênio, o débito será feito de forma automática na conta do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, e com base no estoque de precatórios dos 3 tribunais, o TRT-RN, o TJRN e o TRF5, baseado também em um percentual da receita corrente líquida. Os depósitos serão realizados mensalmente em contas judiciais, garantindo maior previsibilidade para os tribunais e para os credores, que aguardam o recebimento dos valores. Com a ideia de hoje dessa reunião é apresentar aos municípios do Estado do Rio Grande do Norte os limites de pagamento para 2026 e também gerar uma programação dos aportes. E é com esses aportes que podem ser iniciados os pagamentos. A implementação desse convênio é intermediado pelo Comitê de Precatórios e realizado hoje aqui na sede do TRT da 21ª Região. Ela carrega consigo uma nota de colaboração dos entes públicos que poderão proceder de uma forma menos burocrática no que diz respeito ao pagamento e efetivação dos débitos de precatórios e de RPVs eventualmente existentes, e isso tende também a evitar a judicialização de dúvidas e discussões que porventura surjam sobre isso. Primeiro, vamos enaltecer a aprovação do nosso movimento municipalista da Emenda Constitucional 136, que veio colocar um teto nessas despesas com precatórios e agora de uma forma que os municípios possam pagar. A expectativa é que, com as novas regras, o processo de quitação dos precatórios seja mais transparente, previsível e eficiente em todo o Estado. A Justiça do Trabalho decidiu que uma empresa não foi responsável pelo assassinato de um vigilante que estava a caminho para o trabalho. Andreina Patrício tem as informações. A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte decidiu que uma empresa não vai pagar indenização à família de um vigilante que foi assassinado no caminho para o trabalho.
O vigilante trabalhava como vigia em uma empresa do ramo de produção de frutas desde 2021. Em dezembro do ano passado, quando seguia para o trabalho, ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo e morreu. A esposa entrou com uma ação na justiça pedindo indenização por danos morais e materiais, somando mais de R$1 milhão. Ela alegou que o marido vinha sofrendo ameaças no trabalho, que a empresa sabia disso e não teria tomado nenhuma providência para protegê-lo. Ao analisar o caso, o relator do processo, o desembargador Ronaldo Medeiros de Souza, destacou que não há provas de que a empresa tenha sido informada sobre qualquer ameaça. Segundo ele, nem mesmo os depoimentos registrados no boletim de ocorrência mencionam essas supostas ameaças. Com isso, a segunda turma do TRT manteve a decisão da Vara do Trabalho de Mossoró, que já havia negado o pedido de indenização por danos morais e materiais à família. O TRT-RN reconheceu o vínculo de trabalho de um homem que foi contratado como intermitente pelo restaurante de um hotel de Natal, mas que atuava de forma contínua em escala 6x1. Contratado como intermitente, mas trabalhando como funcionário fixo. Foi esse o entendimento da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região TRT-RN, ao reconhecer o vínculo de emprego por tempo indeterminado de um cumim, auxiliar de garçom de um hotel em Natal. Embora tivesse sido contratado sob regime de trabalho intermitente, prestava serviço de forma contínua, cumprindo escala regular de 6 dias de trabalho para um de folga, escala 6x1. Ao analisar o caso, o relator do processo, o desembargador Ronaldo Medeiros de Souza, explicou que o contrato de trabalho intermitente pressupõe a prestação de serviços de forma descontínua, com alternância entre períodos de trabalho e de inatividade, característica que, segundo o magistrado, não ficou comprovada nos autos. O relator destacou o depoimento da única testemunha ouvida no processo, que declarou que, apesar de ter sido formalmente contratada como trabalhadora intermitente, exercia suas atividades de forma regular na escala 6x1, assim como o funcionário. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região promoveu a primeira edição do ano do projeto LGPD em Foco. O encontro aconteceu no auditório da Escola Judicial e colocou em pauta um tema cada vez mais presente na rotina de quem trabalha com processos e documentos: a proteção dos dados pessoais. A iniciativa da Divisão de Proteção de Dados Pessoais do TRT-RN reuniu magistrados, servidores e profissionais do direito para falar de forma prática sobre como a LGPD impacta o dia a dia do judiciário. O LGPD em Foco, ele faz parte de toda essa metodologia que nós temos aqui no nosso tribunal de adequação à LGPD. Porque a adequação, as pessoas pensam, é só um mapeamento de dados. Não. A adequação é você instituir a cultura de proteção de dados. E para que isso aconteça, tem que haver a educação institucional. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Como proteger os nossos dados. E algumas pessoas até pensam, mas meus dados já estão na rede, né? Mas não, isso a doutora Stephanie, ela traz muito bem na palestra dela, né? Não é porque seus dados estão na rede já. O que você pode fazer para protegê-los, para se proteger de golpes? Quantos golpes hoje nós temos, né? Então, como é que a gente faz para proteger cada vez mais nossos dados, para que todos nós juntos consigamos ter, né, essa aprendizagem, essa cultura de proteção de dados. Quem conduziu a conversa foi a especialista Stephanie Juliana Vogel, servidora da Câmara dos Deputados, com experiência na área de segurança internacional, passagem pela Agência Nacional de Proteção de Dados e certificação internacional na área de privacidade. Stephanie fez um alerta sobre situações do cotidiano que muita gente nem percebe como risco, como compartilhar informações sem atenção ou usar redes de Wi-Fi públicas sem proteção. Até dados de geolocalização, segundo ela, são informações pessoais e podem ser usadas de forma indevida. A especialista defende que discussões como essa precisam sair do papel e chegar mais perto das pessoas. A LGPD é uma lei de 2018 que entrou em vigor em setembro de 2020.
Mas, passados 5 anos, ainda não existe no Brasil uma cultura de proteção de dados pessoais. O sucesso dessa mudança ainda depende de um esforço conjunto entre instituições, empresas e sociedade. É muito comum a gente perceber que a LGPD fica em segundo plano, né, ou a proteção de dados pessoais ela fica em segundo plano, porque o órgão em questão está preocupado com eficiência. Então, quando ele quer contratar um sistema que automatize, de repente, processos, que torne, né, uma política pública para o cidadão mais rápida, mais ágil, uma entrega mais precisa, ele dificilmente está olhando para esse outro lado, né, do compliance propriamente dita, que é, poxa, será que a gente está obedecendo todos os diplomas normativos que conectam com aquela política? Essa foi a primeira edição do projeto LGPD em Foco de 2026. Ao longo do ano, outros encontros devem ser realizados pelo setor. A proposta é sempre aproximar o tema da realidade de quem lida com informações sensíveis todos os dias e reforçar que proteger dados é uma responsabilidade de todos. O nosso foco principal é a proteção das pessoas, né? Então, tratar de dado pessoal é tratar da proteção da pessoa. E aí nós temos esse programa contínuo de capacitação em proteção de dados pessoais, que inclui o LGPD em Foco, mas não é só o LGPD em Foco. Então, tem LGPD em Foco, tem oficinas, tem capacitações internas, tem conscientização individual, presencial, nos setores. E aí, o LGPD em Foco especificamente, esse foi de 26 de fevereiro, né? O primeiro, com a professora Stephanie, aqui no tribunal, e nós teremos mais 2 esse ano. Então, é uma importância coletiva. O Clube de Leitura do TRT-RN se consolida como um dos principais projetos de incentivo à leitura e à reflexão dentro da instituição. Uma iniciativa que aproxima servidores e a comunidade externa por meio da literatura e do diálogo. O Clube de Leitura do Tribunal Regional do Trabalho começou em 2024, o que era um encontro entre a comunidade interna e externa para discutir obras literárias, se transformou em um espaço permanente de escuta, reflexão e troca de conhecimentos dentro do TRT. A gente começou em 2024, em julho de 2024, com o patrocínio da Escola Judicial, que a diretora era a doutora Perpétua. E desde então, né, cada encontro foi sempre uma oportunidade de melhoria, né? A gente foi incorporando aspectos temáticos, participação de escritores, a aderência a outros programas aqui, inclusive do tribunal, né? E atualmente o Momento 2030, ele além de ser um clube de leitura que proporciona bem-estar, qualidade de vida, interação, ele também atinge objetivos estratégicos do tribunal. Ele figura como uma das ações do programa de qualidade de vida, participa também do programa de socialização do tribunal. Ao longo dos meses, o Clube de Leitura foi ganhando adesão, diversidade de temas e, principalmente, protagonismo dos participantes. Já foram 17 edições, 14 escritores convidados e mais de 385 participantes. Aqui é um momento de interação para falar de leitura com pessoas que leem e pessoas que ainda não leem. Então, a dinâmica, a gente senta numa roda, né, e começa a falar, compartilhar sobre experiências literárias. Eu li um livro, eu estou lendo, eu ouvi falar desse livro. Então, quem está lendo e quer compartilhar, fala sobre o seu livro. Quem não está lendo pode somente escutar, tanto os leitores como os escritores, que vem falar sobre seus livros, sobre o processo de escrita, sobre sua história como leitor e escritor. O Momento 2030 se consolida como um projeto institucional, renovado a cada ano. Para 2026, as próximas edições já estão garantidas, reforçando o compromisso do Tribunal com a Agenda 2030 alinhada à ONU. O primeiro encontro de 2026 já tem data marcada. Vai ocorrer no dia 13 com a temática reflexiva, o protagonismo feminino em celebração ao mês das mulheres. E a convidada tem um lugar especial aqui no TRT. Tivemos o aceite do convite da doutora Perpétua, que é a desembargadora emérita aqui do tribunal, que além de desembargadora daqui, é uma pessoa que tem experiência
conhecimento, vivência para falar justamente desse tema que é da valorização da mulher, do protagonismo em cargos de liderança, da luta da mulher no trabalho, principalmente diante desse contexto, né, de dificuldade, de violência. Com o Momento 2030, a leitura ganha uma função social e a biblioteca se afirma como espaço de conhecimento e oportunidades dentro e fora do tribunal. A ideia vai ser sempre dessa de mediar o contato da biblioteca, né, que é esse equipamento cultural, unidade de informação, com o leitor, o potencial leitor. Agora vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a vice-presidente do tribunal, Isaura Simonetti. Eu conversei com ela sobre o projeto Elas em Pauta, que chega à 2ª edição e vai acontecer agora em março. É já, não sai daí. A promoção da equidade de gênero no Poder Judiciário tem se tornado cada vez mais relevante para a democracia e a justiça social. E aqui no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, essa pauta tem ganhado protagonismo com o projeto Elas em Pauta, uma iniciativa que amplia o debate sobre a participação feminina, a representatividade e a valorização das mulheres nos espaços de decisão. E para falar sobre este assunto, a gente recebe no programa Justiça e Trabalho dessa semana a desembargadora e vice-presidente do TRT-RN, coordenadora do NUPEMEC, Isaura Simonetti. Doutora Isaura, muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigada, a satisfação é minha participar desse programa. Doutora, vamos falar então sobre o Elas em Pauta. Como foi que ele surgiu e qual o principal objetivo desse projeto? Ele surgiu no TRT de Pernambuco, 6ª região, e ele, desde o ano passado, 2025, ele se tornou um programa nacional. O principal objetivo é o que é um acolhimento institucional feminino, gerar um ambiente de equidade, uma política de equidade no âmbito do trabalho, uma política de equidade, julgamento sobre perspectiva de gênero e, sobretudo, fazer o quê? Com que as mulheres participem ativamente dessa construção de um acordo em que a Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário do Trabalho, seja um mediador para a conciliação de processos em que existam como partes mulheres. Ok, doutora Isaura Simonetti, muito obrigada pela entrevista e um bom projeto para vocês esse ano. Eu que agradeço, muito obrigada, estou à disposição. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.